Boa tarde para você na paz e o motivo deste vídeo é novamente incentivá-lo à escola dominical, para que você venha fazer parte da escola dominical, né? Para que você não seja enganado com falsos ensinos. Hoje, atualmente a Igreja Assembleia de Deus ela está sendo criticada porque muitas pessoas não querem mais fazer parte da escola dominical, né? Lá na minha cidade onde eu vivi, 80% das pessoas faziam parte da escola dominical. Aqui em Parauapebas, 80% não fazem parte da escola dominical, né? Interessante que lá onde eu vivia, quase 100% da igreja fazem parte da escola dominical. Aqui poucos fazem parte da escola dominical e eu quero te incentivar, né? Que você faça parte da escola dominical. Eu fazendo uma reciclagem em revistas antigas que foram dadas no 2019, revistas que foram criticadas por irmãos que não fazem parte da escola dominical, né? Interessante que esta lição principalmente está aqui. Essa lição foi dada em 2019. Fala sobre tempos, bens e talentos, sendo a mordomia fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado, né? Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Que é o mordomo, aquele que toma de conta, né? Nós temos que ser fiéis naquilo que Deus tem nos tem dado. E uma lição que foi criticadíssima pelas pessoas, por que escola dominical? Algumas até disseram assim, por que escola dominical? O Espírito Santo me revela, né? Hoje em dia eles têm um negócio aí que diz que o Espírito Santo vai revelar para eles sem eles terem estudado, né? Eu sei que o Espírito Santo revela, mas não é assim desta maneira. E esta aqui fala sobre a mordomia da família, né? E um ponto que foi criticadíssimo nesta lição foi o segundo ponto, que fala sobre a mordomia da família e sobre a prioridade da família, que diz assim: a igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva, ou seja, a igreja deveria incentivar a mordomia da família, prioridade, a família. Ou seja, o cristão precisa ter as prioridades corretas de vida. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam, olha só, prioriza a seguinte ordem: Deus, igreja, esposa, filhos. Qual o equívoco dessa ordem? Qual o equívoco dessa ordem de prioridades? Biblicamente, olha só, biblicamente o crente deve priorizar Deus, primeiramente Deus, olha só, seus filhos, a igreja local. Ora, olha só o que diz aqui. Olha só, né? Priorizar o reino de Deus, né? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida, né? Este ponto aqui foi duramente criticado, né? Sobre o que eu falei e compartilhei nas redes sociais sobre a ordem da família, que esta lição diz assim, que nós temos que priorizar primeiramente Deus, depois a nossa vida, depois o nosso cônjuge, depois dos nossos filhos e por último a igreja local, né? Muitos pastores hoje dizem que nós temos que adentrar na obra de Deus sem cuidar, sem olhar nem para filho, nem para isso ou para aquilo outro, tem que ser Deus em primeiro lugar, mas só que a gente não tem que ou seja, não tem que tirar texto do seu contexto. Quando você lê no capítulo 5, 8 da primeira carta de Timóteo, diz assim, que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que infiel. Quando você lê no capítulo 3 da apóstolo Paulo, dizendo quem almeja o episcopado, ou seja, cuidar de pessoas, ele deseja uma excelente obra, mas convém que o bispo seja irrepreensível, né? Marido de uma mulher, e que governe bem a sua família. Então fala de famílias, né? Que nós temos que priorizar a nossa família. Não adianta priorizar o reino de Deus em primeiro lugar se a sua casa, se a sua família está bagunçada, né? Então eu quero te convidar, faça parte da escola dominical. Aí teve a gente é criticado até por pessoas que dizem assim, mas está lendo muito. Não é lendo muito, é fazendo parte da escola dominical. Esta outra lição aqui que fala sobre o tabernáculo, Helenay Cabral, consultor bíblico da escola dominical, da CPAD, há tanto o comentário quanto o livro, né? O livro comentado e a lição comentada, né? E aqui tem uma lição muito importante que fala sobre a nuvem de glória. Essa lição aqui também é de junho, julho, entendeu? Esta lição que fala sobre o tabernáculo.
E o próprio autor, o Elenay Cabral, ele fala aqui sobre a Shekinah, o que era Shekinah. E outra coisa, nós temos que entender o que é uma tradução, o que é uma transliteração, né? Nós temos que entender isto aí, né? Porque tem na palavra de Deus, Shekinah, isso aqui é interessante, ele fala da Shekinah. A Shekinah não existe nos escritos hebraicos, na Bíblia hebraica, porque o nome é Kadosh, é Ikabod, que é glória, que é quando foi levada a Arca da Aliança. Quando você lê o capítulo 4, versículo 21 de 1 Samuel, você vê a nora de Eli, ela tem uma criança, ele coloca o nome de Ikabod, ou seja, sem glória, foi-se a glória, porque a Arca da Aliança tinha sido tomada, né? E esse nome Shekinah não existe na palavra de Deus, né? Assim como o nome Jeová não existe, é uma chamada transliteração, não é uma tradução fiel ao texto, é uma transliteração, que tem vários nomes, Jeová, Yahvé, Javé. Então, Jeová foi Martinho Lutero que colocou as vogais do nome Adonai no tetragrama, YHWH. Então, nós temos que entender que o nome Shekinah não existe na palavra de Deus, né? E é o nome original que os judeus, eles consideram muito sagrado dizer este termo, então eles utilizam Shekinah, mas o nome certo é Kabod, que é glória, né? Glória, presença, e Kabod é sem glória, capítulo 4, versículo 21. Então que você possa fazer parte da escola dominical, né? Faça parte da escola dominical para não ser enganado. Priorize a sua família, priorize seus filhos. Hoje muito cantor famoso, muito pregador famoso tem perdido seus filhos até mesmo para as ideologias. Nós temos que ter muito cuidado, né? Porque a família é a instituição divina, né? Priorize a sua família e depois priorize o reino de Deus, né? Teve até uma pessoa que disse assim da seguinte maneira: mas Mateus 6,33 é o primeiro livro da Bíblia que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se você for estudar numa ordem cronológica, os primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito foram o 1 e 2 Tessalonicenses, possivelmente, ou o livro do Tiago. Não está em ordem cronológica o Novo Testamento, né? Então nós temos que ter muito cuidado como nós estudamos a Bíblia, e essas lições da CPAD foram escritas por pessoas cheias de conhecimento para instruir nós que temos menos conhecimento do que eles. Deixa um abraço a você e faça parte da escola bíblica dominical para que você não seja enganado.